Você não está preparado para o que está prestes a acontecer, porque dessa vez não tem volta. Uma decisão muda tudo, uma libertação inesperada vira o jogo, e uma revelação pode destruir uma família inteira. Tudo começa com um confronto que ninguém esperava. Joelle encara Lena sem medo, sem hesitar, e deixa claro, olhando nos olhos. Ela nunca vai perdoar. Nunca. O clima fica pesado. O silêncio fala mais alto que qualquer grito, e naquele momento, já dá para perceber que não existe mais caminho de volta entre as duas. Mas enquanto esse conflito explode, algo ainda mais perigoso acontece longe dali. Arminda, que parecia finalmente encurralada, prestes a pagar por tudo, é libertada. Sim, os advogados de Ferete conseguem tirá-la da prisão. E isso muda completamente o rumo da história. Porque Arminda solta não é só uma pessoa livre, é uma ameaça viva. E Ferete sabe disso. Mas ele não está preocupado em parar. Ele está disposto a ir ainda mais longe. Enquanto isso, uma decisão aparentemente tranquila começa a ganhar um significado muito maior. Rogério revela a Josefa o nome da fundação. Três Graças. Um nome sugerido por Gerluce. Um nome que carrega história, significado e agora poder. Só que o que ninguém imagina é que esse nome pode se tornar o centro de uma guerra muito maior do que todos esperavam. Porque ao mesmo tempo, Ferete faz um acordo perigoso. Ele procura Samira. E o que ele diz muda tudo. Ele promete dinheiro, muito dinheiro, o suficiente para ela fugir do país. Mas com uma condição. Uma única condição. Ela precisa pegar Gerluce. Nesse momento, tudo se conecta. Samira, Ferete, Arminda, Gerluce. É como se todas as peças finalmente estivessem no mesmo tabuleiro. E o jogo está só começando. Mas antes que alguém consiga reagir, vem mais um golpe. Paulinho descobre algo que pode acabar com Raul. E ele não hesita. Ele avisa. Raul será indiciado. Acusado de algo impensável. A venda da própria filha. A notícia cai como uma bomba. E muda completamente a forma como todos começam a enxergar Raul. Herói ou vilão? Vítima ou culpado? A dúvida se instala, e ninguém consegue mais ter certeza de nada. Mas quando parece que tudo está desmoronando, algo inesperado acontece. Gerluce consegue a guarda provisória da neta. Uma vitória, talvez a única luz em meio ao caos. E é nesse momento que a cena mais emocionante acontece. Raul em casa, olha para a filha dormindo. Silenciosa, tranquila, inocente. Deitada ao lado dele e de Joelle. E pela primeira vez, ele se permite sentir. Se emociona, porque ali, naquele instante, nada mais importa, nem acusações, nem julgamentos, nem o passado, só aquele momento, só aquela criança, só aquela chance de recomeçar. Mas como tudo nessa história, a paz não dura, porque enquanto esse momento acontece, uma ameaça já está a caminho. Zenilda, Lorena, Leonardo, e com eles, um oficial de justiça. Eles chegam direto à casa de Ferete, sem aviso, sem negociação, com uma ordem nas mãos. Despejo. Sim, Ferete, o homem que parecia intocável, agora está sendo expulso da própria casa. E não está sozinho. A amante também será tirada de lá. A cena é tensa, pesada, cheia de olhares, de silêncio, de raiva contida. Porque dessa vez, não tem como fugir. E é nesse momento que tudo muda. Porque Ferete perde algo que nunca imaginou perder: o controle. E quando alguém como ele perde o controle, as consequências são imprevisíveis. Agora para e pensa. Arminda está solta. Samira está sendo usada como arma. Gerluce está na mira. Raul pode ser preso a qualquer momento. E Ferete acaba de ser derrubado. Mas você acha mesmo que isso é o fim? Ou isso é só o começo de algo ainda pior? Porque quando tudo parece resolvido, é exatamente aí que o verdadeiro perigo começa. E a pergunta que fica é: quem vai cair primeiro? E quem ainda está escondendo a maior verdade de todas? Se prepara, porque o próximo capítulo pode mudar tudo de novo. Você acha que já viu de tudo? Então se prepara, porque o que está prestes a acontecer pode mudar completamente o rumo dessa história. Depois de perder o controle, depois de ser expulso, depois de ver tudo começar a desmoronar, Ferete não vai recuar. Ele vai contra-atacar, e dessa vez sem limites. Enquanto todos ainda tentam entender o que acabou de acontecer, um movimento silencioso começa a se formar. Casper, que até então parecia distante de tudo, toma uma decisão. Ele decide agir, mas não sozinho. Ele procura Magdi e faz um pedido direto, urgente, quase desesperado.
Ele precisa da ajuda dela para convencer João Rubens a conversar com ele. Uma conversa que pode revelar segredos, ou pior, reacender conflitos que estavam enterrados. Porque João Rubens não é qualquer peça nesse jogo. Ele sabe demais. E quando alguém assim resolve falar, tudo pode vir à tona. Mas enquanto isso acontece nos bastidores, na superfície, as coisas parecem seguir um caminho diferente. Zenilda observa Raul, e pela primeira vez ela reconhece algo nele. Ela elogia o trabalho que ele vem fazendo na fundação. Um momento inesperado, quase estranho. Porque depois de tudo o que aconteceu, depois das acusações, depois da ameaça de indiciamento, Raul recebe reconhecimento. Mas isso não significa que o perigo passou. Muito pelo contrário. Porque enquanto alguns começam a ver Raul com outros olhos, outros já estão prontos para derrubá-lo. E é aí que tudo explode. Durante a posse de Gerluce, um momento que deveria ser de vitória, de conquista, de recomeço, se transforma em caos. Ferete aparece, sem aviso, sem medo, e com uma informação que paralisa todos ali. A liminar que colocou Gerluce na presidência foi cassada. Sim, anulada. E com isso, ele retoma o cargo. O impacto é imediato. O silêncio toma conta. Gerluce, que estava prestes a assumir, perde tudo em questão de segundos. E Ferete volta ao topo. Mais forte, mais perigoso. E com um único objetivo em mente: destruir, mas não para por aí. Porque ele não quer só poder, ele quer vingança. E ele deixa isso claro, sem rodeios, sem esconder. Ele olha para Arminda e diz: agora, só falta acabar com Gerluce. Nesse momento, fica impossível ignorar. Isso não é mais sobre negócios. É pessoal. É guerra. E quem estiver no caminho vai cair. Mas enquanto essa batalha se intensifica, outras histórias começam a se entrelaçar. Albérico observa tudo de longe, calado, estratégico, e decide agir de uma forma diferente. Ele procura Joaquim, e começa a plantar uma ideia, uma dúvida, uma conexão que talvez Joaquim nunca tenha tido coragem de enxergar. Lígia, segundo o pastor, existe algo entre eles. Algo mais forte do que eles imaginam. Algo que precisa ser encarado. E aquelas palavras ficam na mente de Joaquim, crescem, ecoam, até que ele não consegue mais ignorar. E então, ele toma uma decisão. Ele vai atrás de Lígia, sem saber exatamente o que vai acontecer, mas sabendo que precisa descobrir. O encontro é tenso, carregado, cheio de olhares que dizem mais do que palavras. E então, acontece. Eles se beijam. Um beijo inesperado, intenso, que muda tudo entre eles, mas que também pode trazer consequências que nenhum dos dois está preparado para enfrentar. Porque em meio a uma guerra, em meio a traições, em meio a jogos de poder, sentimentos podem ser a maior fraqueza e o maior perigo. Agora para e pensa. Ferete retomou o controle. Gerluce foi derrubada no momento mais importante. Arminda continua ao lado dele. Raul está sendo observado. Casper está prestes a revelar algo com João Rubens. E novas conexões estão surgindo. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: o que Ferete vai fazer agora que está de volta ao topo? Porque se antes ele já era perigoso, agora, ele não tem mais nada a perder. E quando alguém assim decide agir, ninguém está seguro. Nem Gerluce, nem Raul, nem você que está assistindo essa história se desenrolar. Porque o próximo movimento pode ser o mais devastador de todos. E talvez, quando a verdade finalmente aparecer, seja tarde demais para impedir. Agora me diz, você acha que Gerluce vai conseguir se levantar depois disso? Ou Ferete acabou de vencer essa guerra? Porque isso aqui tá longe de acabar. Arminda colocou a própria neta em risco. Lena e Herculano foram presos, e um tiro foi disparado. E o mais assustador, isso é só o começo. Tudo começa no momento em que Lena e Herculano finalmente são surpreendidos. Sem tempo para reação. Sem chance de fuga. A polícia chega, e a voz de prisão é dada ali mesmo. O impacto é imediato. Porque não se trata apenas de uma acusação. É a confirmação de que tudo que estava sendo investigado agora virou realidade. E naquele instante, tudo muda. Mas enquanto isso acontece, uma situação ainda mais perigosa se desenrola em paralelo. Arminda toma uma atitude completamente fora de controle. Ela impede Gerluce de chegar até a própria neta. E isso não é só uma decisão impulsiva. É algo muito mais grave. Porque ao fazer isso, Arminda coloca a criança diretamente em risco. E o clima muda completamente. Não é mais só disputa. Não é mais só conflito familiar. Agora existe perigo real. E enquanto todos ainda tentam entender o que está acontecendo,
Ferete ultrapassa qualquer limite. Sem pensar duas vezes, ele atira. O alvo, Paulinho. O som do disparo quebra completamente qualquer chance de controle da situação. E naquele momento, tudo poderia ter acabado ali. Mas não acaba, porque em meio ao caos, Raul reage. Em um ato desesperado, ele consegue salvar a própria filha, evita uma colisão, impede que algo ainda pior aconteça. E por alguns segundos, parece que tudo vai se acalmar. Mas essa sensação não dura, porque a sequência de acontecimentos não para. Juquinha entra em cena, e finalmente toma uma atitude decisiva. Ele prende Arminda, e pela primeira vez ela perde o controle da situação. Mas nem tudo sai como esperado, porque no meio dessa confusão, Samira desaparece. Ela foge, sem deixar rastros, sem dar explicações. E isso levanta uma pergunta que ninguém consegue responder. O que ela está planejando agora? Enquanto isso, uma notícia inesperada muda o clima de outro lado da história. Joaquim descobre que Gerluce finalmente está com a bebê, e a reação dele é imediata. Ele se emociona, porque naquele momento, pela primeira vez, parece que algo pode dar certo. Mas essa sensação de alívio dura muito pouco, porque os problemas continuam surgindo. Arminda, agora presa, mostra que ainda não desistiu. Mesmo atrás das grades, ela tenta virar o jogo, e toma uma decisão arriscada. Ela pede ajuda, e não é para qualquer pessoa. Ela procura Ferete, o mesmo homem que já mostrou até onde é capaz de ir, e isso muda completamente o cenário. Porque se esses dois se unirem novamente, nada está fora de risco. Mas enquanto isso, uma outra revelação começa a tomar forma. Bagdá recebe uma informação que muda tudo. Ao conversar com o pastor Albérico, ele descobre a verdade sobre a morte de Jorginho. Não foi acidente, não foi acaso, foi assassinato. E o nome por trás disso choca: Samira. E naquele instante, nasce algo perigoso. Bagdá promete vingança. E dessa vez não é ameaça vazia. É algo que pode desencadear uma nova onda de violência. E como se tudo isso não fosse suficiente, mais um confronto acontece. Joelle decide encarar Lena, sem rodeios, sem medo. Ela quer respostas, quer entender tudo, quer saber a verdade. E esse encontro não é tranquilo, não é emocional, é direto, intenso e carregado de tensão, porque agora ninguém mais confia em ninguém, e todas as verdades começam a vir à tona. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, ainda existe algo no ar, algo que ninguém percebeu completamente, algo que ainda está prestes a acontecer, porque Samira está solta, Ferete continua agindo, e Arminda, mesmo presa, ainda está manipulando tudo. Agora me diz, o que vem a seguir? A vingança de Bagdá? Um novo ataque de Ferete? Ou o plano de Arminda ainda vai surpreender todo mundo? Porque se tem uma coisa certa, é que isso ainda está longe de acabar, e o próximo capítulo pode mudar tudo. Ferete promete destruir o casamento dos próprios filhos, e dessa vez, tudo indica que ele vai até o fim, porque nos próximos acontecimentos, o clima não só continua tenso, ele piora, e muito. Depois de tudo que já aconteceu, prisão, tiros, fuga e vingança sendo planejada, a história não desacelera. Ela muda de nível, e tudo começa com uma cena que pode marcar um novo ponto de ruptura. O oficial de justiça retorna, mas dessa vez, não está sozinho. Ele aciona os policiais, e a ordem é clara. Ferete e Arminda precisam sair da casa, sem negociação, sem espaço para resistência. E esse momento promete ser um dos mais tensos até agora, porque Ferete não é o tipo de homem que aceita a ordem sem reagir, e Arminda, muito menos. A retirada dos dois não deve ser tranquila. Pelo contrário, tudo indica confronto, discussões, e talvez, algo ainda mais perigoso. Porque quando essas duas forças são pressionadas ao mesmo tempo, a reação nunca é previsível. Mas enquanto esse conflito explode de um lado, do outro, a história apresenta algo completamente diferente. Viviane toma uma decisão importante. Ela revela para Gerluce que Leonardo a pediu em casamento. E essa notícia traz um respiro no meio do caos. Um momento de emoção, de esperança. Mas em uma história como essa, nem os momentos felizes estão seguros. Porque ao mesmo tempo, outro casamento acontece. Kellen e Zé Maria finalmente se casam. E isso reforça a ideia de que a vida continua, mesmo cercada por conflitos, mesmo sob ameaça. Mas nem todo mundo está disposto a deixar esses momentos acontecerem em paz. Lorena e Leonardo percebem o perigo, e tentam alertar Zenilda. Eles aconselham que ela não caia nas provocações de Arminda, porque sabem
que qualquer reação pode ser usada como arma. E esse aviso não é à toa. Porque Arminda, mesmo pressionada, mesmo enfrentando problemas, continua jogando, continua provocando, continua manipulando. E enquanto tudo isso acontece, uma informação chega até Ferete e muda completamente o rumo das coisas. Lucélia revela que Lorena vai se casar com Juquinha. E não é em qualquer lugar, é no sítio da família. Um ambiente mais isolado, mais vulnerável. E essa informação, nas mãos de Ferete, não é apenas um detalhe, é uma oportunidade. E é exatamente assim que ele encara, porque ao ouvir isso, ele não demonstra surpresa, não demonstra felicidade. Ele reage com algo muito mais perigoso: frieza, cálculo e uma promessa. Ferete garante a Arminda que vai arruinar o casamento dos próprios filhos. E isso muda tudo, porque não se trata mais de conflito externo. Agora, é dentro da própria família. E quando alguém decide destruir um momento como esse, nada está fora de risco. O casamento, que deveria ser um símbolo de união, passa a ser um alvo, um ponto fraco, um momento perfeito para um ataque. E a pergunta que fica é inevitável: como ele pretende fazer isso? Vai agir diretamente? Vai manipular alguém? Ou existe algo ainda maior sendo preparado nos bastidores? Porque se tem uma coisa clara, é que Ferete não faz ameaças vazias. E quando ele promete algo, ele cumpre. Mas enquanto esse plano começa a tomar forma, outras peças continuam se movimentando. Arminda, mesmo fora da casa, mesmo pressionada, ainda está ao lado dele. E isso significa que o perigo não diminuiu, só mudou de lugar. E ao mesmo tempo, todos os outros personagens seguem tentando viver suas vidas, sem perceber que um novo conflito está sendo armado. Um conflito que pode atingir exatamente no momento mais inesperado, no momento em que todos estiverem mais vulneráveis. Agora pensa: um casamento, um local isolado, um inimigo decidido a destruir tudo, e vários personagens sem saber do que está por vir. O que pode dar errado? Ou melhor, o que pode acontecer quando tudo isso se encontrar no mesmo momento? Porque se esse plano realmente sair do papel, esse pode ser o evento mais explosivo de toda a história. E talvez nem todos saiam ilesos. Agora me diz, você acha que Ferete vai conseguir arruinar esse casamento? Ou alguém vai descobrir tudo antes? Porque se ninguém impedir, o próximo capítulo pode ser o mais perigoso até agora. Você não está preparado para o que vai acontecer agora, porque dessa vez não é só mais um plano, é uma armadilha, e alguém pode perder tudo. Uma prisão está sendo armada, uma bebê corre perigo, e tem gente sendo seguida sem nem imaginar. E quando a verdade aparecer, talvez seja tarde demais. Tudo começa com uma informação que muda completamente o jogo. Juquinha chega até Paulinho com um aviso urgente. A polícia já está se movimentando. E não é algo pequeno. Eles estão providenciando a prisão de Lena e Herculano. A tensão sobe imediatamente. Porque dessa vez não é boato, é real. Paulinho fica em silêncio por alguns segundos, tentando entender até onde isso pode chegar. Porque se Lena cair, tudo pode vir à tona. E se Herculano for preso, segredos perigosos podem ser revelados. Mas o que mais preocupa é o tempo. Será que ainda dá para impedir? Ou alguém já está um passo à frente? Enquanto isso, do outro lado da história, Ferete está decidido, frio, calculista. Sem hesitar, ele garante a Arminda que não vai permitir que Gerluce tome posse de nada. Para ele, isso não é só uma disputa. É pessoal, muito pessoal. E quando Ferete fala nesse tom, é porque algo grande está prestes a acontecer. Arminda escuta tudo com atenção. Mas dentro dela, algo ainda mais sombrio começa a crescer. Uma ideia perigosa, arriscada e sem volta. Ela começa a pensar em sequestrar a bebê de Lena. Sim, sequestrar. Um plano que muda completamente o nível do jogo. Porque agora não é mais sobre poder, é sobre controle. E quando uma criança entra nessa história, tudo fica ainda mais tenso. Arminda respira fundo. Ela sabe que está cruzando uma linha. Mas na cabeça dela, esse pode ser o único jeito de garantir que tudo fique como ela quer. E nesse momento, ela já não pensa mais nas consequências. Em meio ao caos, um momento inesperado acontece. Joaquim e Lígia se beijam. Um instante que parece trazer leveza, mas que na verdade, só aumenta o contraste com tudo que está prestes a explodir. Porque enquanto alguns vivem um momento de emoção, outros estão sendo puxados para um jogo perigoso. E talvez, sem saída. E então, a tensão vira alerta. Herculano e Lena seguem seu caminho, sem perceber absolutamente nada.
Mas eles não estão sozinhos. Alguém está seguindo os dois. Cada passo, cada movimento, sem ser notado. É silencioso, calculado e extremamente perigoso. Eles andando normalmente. E logo atrás, uma presença constante. Observando, esperando. O pior, eles não fazem ideia. Agora tudo começa a se conectar. Uma possível prisão, um plano de sequestro, uma perseguição acontecendo nas sombras. E ninguém está realmente seguro. Paulinho começa a perceber que a situação saiu do controle. Se ele não agir rápido, pode perder Lena, pode perder respostas, pode perder tudo. Enquanto isso, Arminda pode estar prestes a dar o passo mais perigoso da sua vida. E Ferete, ele já deixou claro, vai fazer o que for preciso, sem limites, sem medo, sem voltar atrás. E quando essas três forças entram em conflito, só existe uma certeza: algo muito grave vai acontecer. A perseguição continua. Herculano e Lena seguem sem suspeitar, mas o perigo está cada vez mais próximo. E ao mesmo tempo, decisões estão sendo tomadas, planos sendo executados. E o tempo está acabando. Cada segundo conta, cada escolha pesa, e cada erro pode ser fatal. E é aqui que tudo fica ainda mais perigoso, porque agora a pergunta não é mais se algo vai acontecer, mas quando. Será que Lena e Herculano vão perceber que estão sendo seguidos? Será que a polícia vai conseguir agir antes? Ou alguém vai interferir no último segundo? E o mais chocante de tudo, Arminda vai mesmo sequestrar a bebê? Ou existe algo ainda mais sombrio por trás disso? Porque se esse plano acontecer, nada mais vai ser como antes. E quando a verdade vier à tona, pode não sobrar ninguém para contar a história. Agora me diz, você acha que Lena vai ser presa ou vai escapar? E Arminda, vai ter coragem de seguir com esse plano? Comenta aqui embaixo porque o que vem depois vai ser ainda mais pesado. Você não está preparado para o que acabou de vazar sobre o futuro de Três Graças, porque dessa vez não é só mais um escândalo. É uma sequência de eventos que pode destruir tudo em questão de horas. E o mais absurdo, algumas dessas decisões já foram tomadas. Uma traição que não será perdoada. Uma prisão que não durou nem o suficiente. Um plano envolvendo dinheiro, fuga e captura. E uma reviravolta que coloca uma criança no centro de tudo. Se você achava que já tinha visto de tudo, se prepara. Tudo começa com um confronto direto. Joelle encara Lena sem hesitar. E deixa claro, sem rodeios, sem espaço para dúvidas. Ela nunca vai perdoar o que foi feito. O clima é pesado. Não tem grito. Não tem escândalo. Só uma certeza definitiva. E quando alguém diz isso olhando nos olhos, é porque não existe mais volta. Mas enquanto esse conflito explode, do outro lado, algo completamente inesperado acontece. Os advogados de Ferete entram em ação e fazem o que parecia impossível. Arminda é libertada. Sim, solta, como se nada tivesse acontecido. E isso muda completamente o tabuleiro, porque Arminda fora da prisão não é só uma pessoa livre, é um problema em movimento. E se você acha que ela vai sair calma dessa situação, melhor pensar de novo. Enquanto isso, uma decisão aparentemente simples começa a ganhar um peso gigantesco. Rogério revela a Josefa que a nova fundação terá um nome, e não é qualquer nome. Três Graças, sugerido por Gerluce. Um detalhe? Talvez, mas em uma história como essa, nada é só um detalhe, porque esse nome começa a se conectar com tudo o que está acontecendo, e talvez com tudo que ainda vai acontecer. Agora segura isso, porque o jogo fica ainda mais perigoso. Ferete chama Samira para uma conversa, e não é uma conversa comum, é um acordo, frio, direto, sem emoção. Ele diz que vai dar o dinheiro que ela quer para fugir do país, mas só depois de uma coisa. Ela precisa pegar Gerluce. Sim, pegar, capturar, trazer até ele. E nesse momento, fica claro que isso não é mais só disputa, é caça. E Samira? Ela não demonstra surpresa, não recua, não questiona. O que já diz muito sobre até onde ela pode ir. Enquanto esse plano começa a ganhar forma, outro golpe atinge em cheio. Paulinho revela que Raul será indiciado. O motivo? A venda da própria filha. Uma acusação que destrói qualquer tentativa de defesa, que muda completamente a imagem de tudo, e que coloca Raul em uma posição sem saída. Mas a história não para aí, porque no meio desse caos, uma decisão muda o destino de uma criança. Gerluce consegue a guarda provisória da neta. Uma vitória? Sim, mas também um novo alvo, porque agora, ela tem algo que todos querem,
e isso aumenta o perigo. Só que o momento mais inesperado vem logo depois. Raul está em casa, em silêncio. O clima é completamente diferente de tudo o que vinha acontecendo. Ele olha para o lado e vê a filha dormindo, ali, perto dele, perto de Joelle. E pela primeira vez, ele se emociona. Um momento raro, quase humano, quase frágil, mas que levanta uma pergunta perigosa. Será que ainda existe redenção? Ou já é tarde demais? E quando você acha que a situação não pode ficar mais caótica, ela explode de vez. Zenilda, Lorena e Leonardo chegam até a casa de Ferete, e eles não estão sozinhos. Um oficial de justiça está com eles. E o motivo? Despejo. Sim, Ferete está sendo despejado da própria casa, junto com a amante. Uma cena que mistura tensão com um toque quase irônico, porque o homem que controla tudo, agora está sendo colocado para fora, sem poder impedir, sem ter para onde correr naquele momento. E é aqui que tudo começa a se conectar de verdade. Uma prisão que não aconteceu, uma liberdade inesperada, um plano de captura, uma acusação devastadora, uma guarda concedida, uma emoção que ninguém esperava, e um despejo que muda completamente o jogo. Mas a pergunta que fica é a mais perigosa de todas. O que vem agora? Arminda vai agir fora da prisão? Samira vai cumprir o acordo, ou trair Ferete? Gerluce vai conseguir proteger a neta, ou acabou de se colocar no maior risco da vida dela? E Raul vai lutar para mudar seu destino, ou já está completamente perdido? Porque se tem uma coisa que essa história já deixou claro, é que nada termina como começa. E o próximo capítulo pode ser o mais explosivo de todos. Agora me diz, quem você acha que vai cair primeiro? E quem ainda pode virar esse jogo? Comenta aqui, porque o que vem depois pode mudar tudo. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer em Três Graças, porque dessa vez a verdade vem à tona logo no começo. Samira convence Raul a entrar em seu carro, e o que parecia uma simples conversa se transforma na revelação mais chocante de todas. Ferete é o pai dele, sem aviso, sem preparo, sem chance de fugir dessa verdade. Raul fica em silêncio. O mundo dele simplesmente para, porque agora tudo muda. Tudo que ele acreditava, tudo que ele achava que sabia, deixa de fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, algumas peças começam a se encaixar, e Samira observa, em silêncio, como se já soubesse exatamente o impacto que aquilo causaria. Porque ela sabia, ela sempre soube. E agora, ela está usando isso, enquanto Raul tenta entender o que acabou de ouvir. Em outro ponto da história, Jairo toma uma decisão. Ele orienta Paulinho a ficar quieto, a não agir, a esperar o fim da apuração. Mas isso não combina com Paulinho. Ele não consegue ficar parado, não quando sente que algo está errado. E quanto mais o tempo passa, mais a inquietação cresce. Gerluce percebe isso, e tenta acalmá-lo, tenta trazer um pouco de razão, no meio de tanto caos. Mas nem ela consegue esconder a preocupação, porque Raul ainda não voltou para casa. O tempo passa, e nada. E quando o silêncio começa a durar demais, é porque algo sério está acontecendo. E em Três Graças, nada acontece por acaso. Enquanto isso, Juquinha tenta resolver outro problema. Ele procura João Rubens, tenta convencer ele a conversar com Casper, mas não consegue. A resistência é forte. E quando alguém se recusa a falar, é porque existe algo que precisa continuar escondido. E quanto mais segredos, maior o perigo. Mas tudo volta para Raul, porque agora, ele está frente a frente com Ferete. E dessa vez, não há mais dúvida. Ferete confirma, ele é o pai, sem negar, sem fugir, sem demonstrar arrependimento. E esse momento não é apenas uma revelação, é um confronto. Raul encara Ferete de uma forma diferente. Agora existe algo entre eles, uma ligação, mas também uma tensão, uma mistura de raiva, confusão e desconfiança. E Ferete não tenta consertar nada, pelo contrário, ele deixa claro que tudo o que sente agora está sendo direcionado para uma única coisa: sua obsessão, acabar com Gerluce. Essa obsessão cresce, fica mais intensa, mais perigosa, porque quando alguém começa a agir movido por ódio, as consequências deixam de ter limite. Agora Raul está no meio disso tudo, entre dois lados, entre duas verdades, e qualquer decisão pode mudar completamente o rumo da história. Enquanto isso, Paulinho continua inquieto. Ele sente que algo está errado, que Raul pode estar em perigo. E que esperar?
pode ser o maior erro de todos. Gerluce tenta manter a calma, mas até ela começa a perceber que o tempo está jogando contra eles. Tudo começa a se encaixar, de um jeito perigoso, como se cada movimento estivesse levando todos para o mesmo ponto. Um ponto, sem volta. E então vem a pergunta que ninguém consegue responder. O que Raul vai fazer agora? Ele vai aceitar essa verdade? Vai confrontar Ferete? Ou vai se afastar de tudo? E mais importante, até onde Ferete está disposto a ir, para acabar com Gerluce? Porque uma coisa é certa, isso não terminou. Na verdade, isso está apenas começando. E o que vem a seguir pode ser ainda mais chocante. Então me diz, você acha que Raul vai ficar de que lado? Comenta aqui, eu quero parte 2, porque o próximo capítulo vai te deixar sem reação. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer em Três Graças, porque dessa vez não é só uma revelação, é uma sequência de decisões perigosas que podem destruir tudo, e o pior, alguém pode não sair vivo dessa. Tudo começa com um aviso. Juquinha, com aquele olhar sério, sem rodeios, chega até Paulinho e solta uma informação que muda completamente o rumo da história. As autoridades já estão se movimentando. A prisão de Lena e de Herculano está sendo preparada. E não é um boato, não é suposição, é real. Naquele momento, o silêncio pesa. Paulinho tenta manter a calma, mas por dentro tudo começa a desmoronar. Porque ele sabe, se isso acontecer, não tem volta. Agora me diz, você acha que eles vão conseguir escapar? Ou já é tarde demais? Enquanto essa bomba explode de um lado ou do outro, o jogo continua, ainda mais sujo. Ferete, sempre calculista, encara Arminda e faz uma promessa. Uma promessa que não é só palavras. É uma ameaça disfarçada. Ele garante que vai impedir Gerluce de assumir o que é dela por direito. E quando Ferete fala isso, a gente já sabe. Ele não mede consequências. Ele não volta atrás. E ele faz o que for preciso. Mas o que mais chama atenção, não é nem a fala dele. É a reação de Arminda. Porque dessa vez ela não discorda. Ela não hesita. Ela pensa. E esse pensamento é o que assusta. Porque enquanto tudo isso acontece, Arminda começa a considerar algo muito mais grave, muito mais perigoso, muito mais irreversível. Ela olha para toda a situação e chega a uma conclusão perturbadora. Se tirar o problema da raiz, tudo se resolve. E é aí que surge a ideia. Sequestrar a bebê de Lena. Sim, você ouviu certo. Não é só vingança. Não é só disputa. É um plano frio calculado e extremamente arriscado. E agora eu te pergunto, você acha que ela seria capaz de ir até o fim? Ou alguém vai impedir antes? Enquanto o caos cresce, uma cena completamente diferente acontece. Quase como se o mundo parasse por um segundo. Joaquim e Lígia. Os dois se aproximam. O clima muda. A tensão dá espaço para um momento inesperado. E então, acontece. Eles se beijam. Um beijo que não é só emoção. É confusão. É sentimento guardado vindo à tona. É o tipo de momento que muda tudo, sem ninguém perceber na hora. Mas, será que isso vai ajudar, ou complicar ainda mais? Só que enquanto alguns vivem momentos intensos, outros estão completamente no escuro. Herculano e Lena seguem suas vidas sem imaginar o que está prestes a acontecer, sem saber que cada passo deles está sendo observado, porque eles estão sendo seguidos. E não é coincidência, não é acaso, é vigilância. Alguém está atrás deles, esperando o momento certo, o momento exato, para agir. E o mais assustador, eles não fazem ideia. Agora junta tudo isso, uma possível prisão, um plano de sequestro, uma promessa de destruição, um beijo que pode mudar alianças, e duas pessoas sendo seguidas, sem saber. Isso não é só uma sequência de eventos. Isso é uma bomba prestes a explodir, porque qualquer movimento errado, qualquer decisão impulsiva, pode desencadear algo muito maior. E quando isso acontecer, ninguém vai conseguir controlar. Agora eu quero saber de você. Quem você acha que está seguindo Lena e Herculano? É alguém próximo? Ou um novo jogador nesse jogo perigoso? E mais, você acha que Arminda vai mesmo levar esse plano adiante? Ou isso vai dar completamente errado? Comenta aqui, porque o que vem pela frente não é previsível. E no meio de tudo isso, uma coisa fica clara: nada mais está sob controle. As peças estão se movendo, mas ninguém enxerga o tabuleiro completo. E quando a verdade começar a aparecer, vai ser tarde demais para voltar atrás, porque alguém está prestes a cruzar um limite que não tem retorno. E quando isso acontecer, a história vai mudar para sempre.